Universo em desencanto, imunização racional, a verdadeira origem da humanidade, energia racional, 719, volume do histórico do racional superior. Universo em desencanto, a luz verdadeira do animal racional é a luz do mundo de sua origem, a luz racional do mundo racional. Conhecimento de retorno da humanidade ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional, por meio da energia racional, que é o que faz a ligação do ser humano ao mundo racional. Universo em desencanto, imunização racional, 719, volume do histórico, a complementação da cultura racional. Complementação da escrituração supletiva, que é o histórico completivo da ressurreição de toda a humanidade. Conhecimento de onde todos vieram e para onde todos vão, como vieram e como vão, o princípio e o fim do mundo, a salvação de todos. Nada se perde, nada se cria, tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar agora para a categoria de animal irracional. Mas antes de passar pela vida do irracional, tem que correr toda a hierarquia dos Exus, para espetar esses materialistas com o garfão na mão, que julgam que a vida é essa mesma, porque são materialistas. E se o animal irracional é bravio, é porque é feito pela energia magnética. E depois de passarem por essas duas hierarquias, não poderão ir para o mundo racional, porque não tem mais raciocínio. Virou bicho de 2 pés e de 4 pés. Perdeu o raciocínio, porque o raciocínio é só para quem é racional, que está materializado na glândula pineal, que é o istmo do mesencéfalo. Raciocínio é para quem é racional, que está botando os livros debaixo do travesseiro para desenvolver seu raciocínio o mais depressa possível e debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Raciocínio é para quem é racional. E estamos na fase do 3º milênio, que é a fase da racionalização dos povos, para que todos conheçam o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura do desenvolvimento da desmaterialização da glândula pineal, que fica no istmo do mesencéfalo. O mundo está passando por momento de trevas, e por isso a coisa está preta, no mundo inteiro. A inflação está levando o mundo ao caos. A inflação está em todo lugar. E os feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Vai falir tudo, e já faliu muitos fazendeiros. E essa inflação está no mundo inteiro. As falências dos feitos do pensamento e da imaginação estão a caminho da falência. Vai falir tudo que o pensamento fez e a imaginação, que é feito pela energia magnética, porque terminou a fase do pensamento em 1935 e os pensadores perderam o direito de viver. Agora só resta uma coisa, é voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E a energia que está materializada na glândula pineal está sendo desmaterializada para que todos que têm raciocínio volte ao seu verdadeiro estado natural, que é ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza.
Em 1935, acabou a fase do pensamento. E por viverem artificialmente, porque quem vive artificialmente vive contra a natureza, e não sentiram as mudanças dessas três energias. É por isso que os pensadores perderam o direito de viver, porque estamos na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional, porque a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo é a energia racional. Hoje, todos que passaram a se conhecer sabem que o pensamento não foi feito para acertar. Se o pensamento fosse feito para acertar, não existia desacerto na vida dos pensadores. O pensamento foi feito pela energia magnética, energia elétrica, para dar uma chuva de pau nos pensadores, e por isso o pensamento é inimigo do pensador. Se o pensador tiver que fazer uma viagem e morrer nessa viagem, o pensamento não avisa. Morrer em um desastre de avião, o pensamento não avisa. E tem morrido muita gente de desastre de automóvel, de motocicleta, de trem, desastre de todas as espécies. Tem morrido muita gente, avião, tudo isso por ter terminado a fase do pensamento e todos os seus feitos estão a caminho da falência. Tudo que o pensamento fez, acabou a fase. E todos daquela fase, e todos perderam o direito de viver. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois de bem preparada, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade, conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E essa energia do mundo racional está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, desmaterializada pela energia racional. Está pronta para voltar ao seu verdadeiro estado natural, que é um corpo de energia, no primeiro mundo, com o seu progresso de pureza. E no Rio Grande do Sul, houve uma seca muito grande. E em Santa Catarina, houve enchentes, que as casas ficaram submersas por causa de um tornado que passou por lá. E tudo isso por ter terminado a fase do pensamento, e todos dessa fase perderam o direito de viver. Tudo isso. Agora estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para depois de bem preparados, volta ao seu verdadeiro estado natural. Tudo isso porque a natureza mudou de fase e mudou o seu comportamento. E muitos vulcões e muitos tufões, e muitos vulcões e muitos tufões, e muitos tornados, e muitos furacões, e muitos tornados
onde passa um tornado, derruba tudo, e há grandes enchentes. É por isso que tem chovido muito em todo lugar. Em Cuiabá, passou um tornado, chuva demais, o gado sendo recolhido para as montanhas. E estamos na fase do terceiro milênio, na fase da racionalização dos povos, para que toda a humanidade conheça o mundo de sua raça e saiba voltar para ele, estudando a cultura racional, desmaterializando a energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada, volte ao seu verdadeiro estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, porque são energias puras, limpas e perfeitas. E há milhões de milênios que vem a natureza, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando toda a humanidade para, depois de bem preparados, voltar para o primeiro mundo, que nasceu um habitante de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E ninguém quer ser mais um conjunto de ruínas que por si mesmo se destrói, porque ninguém sabe o porquê assim é, o porquê todos assim são, de onde vieram e para onde vão, e para onde iriam, se não conhecessem a cultura racional. Iriam para classes inferiores. E de onde são? São do mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. Existem 3 epidemias que está acabando com a humanidade. É o AIDS, o câncer e a leucemia. Moléstias essas que são epidemias feitas pela natureza. Hoje, todos que passaram a se conhecer não querem ser mais um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Não é destruído por essas 3 epidemias, porque é um conjunto de ruínas reunidas que, por ser um conjunto de ruínas reunidas, que por si mesmo se destrói. E estamos na era do fogo, na era de salve-se quem puder e se puder, porque todos são rendidos por armas de fogo. As casas de famílias que são atacadas por bandidos são rendidos por armas de fogo, e os bancos também são rendidos por armas de fogo. E aí está o terrorismo e os sequestros, tudo isso porque terminou a fase do pensamento e estão passando por uma fase de salve-se quem puder. A vida tem solução definida e definitiva, com provas e comprovações. E a situação está preta no mundo inteiro. E por ter terminado a fase do pensamento, em 1935, o que foi feito pelo pensamento e pela imaginação está a caminho da falência. Com o tempo vai falir tudo que existe. E o mundo passa por horas negras, horas de trevas. O mundo está em trevas. Hoje, quem passou a se conhecer está feliz. E muitos estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível. E outros botando uma montoeira de livros debaixo do colchão para desenvolver o seu raciocínio e sonhar com o mundo racional. Esses que estão botando uma montoeira de livros debaixo do travesseiro é para desenvolver o seu raciocínio o mais depressa possível, para voltar ao seu verdadeiro mundo, ao mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Ninguém quer mais ser como é, um conjunto de ruínas reunidas que por si mesmo se destrói. Nada se perde, nada se cria,
tudo se transforma de uma vida para outra, e vão se transformar agora para a categoria de animal irracional. No primeiro, mas primeiro tem que correr toda a hierarquia do astral térreo. Depois que correr toda a hierarquia do astral térreo, é que vai para o chão, ser bicho quadrúpede, ser bicho de 2 pés. E assim é a vida das transformações, porque estão fora do seu verdadeiro estado natural e vão pegar no garfão para espetar esses materialistas que pensam que a vida é nascer, sofrer e morrer. Julgam a vida assim. E em várias nações do mundo, indo também à falência. Tudo indo à falência porque terminou a fase do pensamento, e todos esses países indo à falência porque o pensamento e a imaginação está a caminho da falência. Por isso nada se perde, nada se cria. Tudo se transforma de uma vida para outra. E vão se transformar para a categoria de bicho irracional. E se são ferozes, é porque são feitos pela energia magnética. E antes tem que correr toda a hierarquia do astral térreo, correr a hierarquia dos verdadeiros Exus, porque a natureza é de transformações. E é por isso que as coisas estão pretas no mundo inteiro, porque a energia elétrica e a energia magnética estão a caminho, estão caminhando para a falência. E já existe no mundo inteiro muitas falências, principalmente quem pediu empréstimo, que os juros são muito altos e a dívida ainda maior. Esses estão no caminho da falência. E aí está a inflação, tudo inflacionado e tudo muito caro. Quando a energia elétrica e a energia magnética comandavam a natureza, as coisas eram muito baratinhas. Tudo era muito barato. Uma galinha era 5.000 réis no tempo dos 1.000 réis. Agora, tudo caro demais, que quem ganha salário mínimo quer comprar uma caixa grande de Natal para festejar e não tem dinheiro para comprar, porque está tudo muito caro. É por isso que a vida está salve-se quem puder e se puder, porque a inflação está dominando tudo, está tudo muito caro, e os gêneros estão por hora da morte, tudo caro demais. E há milhões de milênios que vem a natureza preparando a humanidade, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, morrendo e nascendo, preparando a humanidade para, depois de bem preparados, levar todos para o seu verdadeiro estado natural, para ser um corpo de energia de vida eterna com o seu progresso de pureza. Porque as energias do primeiro mundo são puras, limpas e perfeitas. E estamos na fase do terceiro milênio, a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça e saber como voltar para ele, estudando a cultura racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 720, volume do Histórico.